junto com a divulgação da live, nós colocamos uma frase, né? Vou ler aqui para ser fidedigno ao que foi escrito lá. Por mais que eu cobre os gestores das outras áreas, eles nunca fazem o que precisa ser feito. Isso porque a liderança da empresa não apoia a melhoria contínua. Então, eu coloquei essa frase nas redes sociais e o objetivo da nossa live de hoje, a primeira parte a gente vai falar sobre essa frase e a segunda parte da live, então, eu vou falar sobre o que eu chamo das 3 fases de construção de uma cultura de melhoria contínua. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 fases, né, que é mais no assunto de como liderar, e dentro dessas 3 fases, além de falar um pouco da organização, a gente também vai falar um pouco da posição do líder de melhoria contínua, ou do gestor de melhoria contínua, como preferirem. Essa frase, gente, que eu acabei de ler, vou ler mais uma vez para vocês, né? Porque eu cobro os gestores, por mais que eu cobre os gestores das outras áreas, eles nunca fazem o que precisa ser feito. Isso porque a liderança não apoia a melhoria contínua. Essa frase, eu me sinto à vontade para falar sobre ela, porque eu falei ela durante muitos anos. Eu imagino que quem é da área já tenha falado ou já tenha escutado e tenha alguma relação com essa frase. Essa frase, ela também mostra para a gente algumas possibilidades de desenvolvimento do gestor ou do líder de melhoria contínua. É um pouco sobre isso que eu quero falar na primeira parte da live. Ela tem vários elementos que mostram um mindset que está presente no nosso universo, está presente no nosso mundo, mas não necessariamente ele contribui, não necessariamente ele é favorável para o processo de construção de cultura e até para a carreira das pessoas que trabalham na área, né? E boa parte do conteúdo, eu diria que a maior parte do conteúdo do nosso canal, ele está voltado para o desenvolvimento justamente desse mindset que eu vou trazer aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que essa frase, eu escutei ela há alguns meses, tal como eu escrevi de uma cliente minha, e quando eu escutei essa frase, então eu pensei, nossa, a gente precisa conversar sobre uma série de questões. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é da primeira parte da frase, né? Por mais que eu cobre os gestores da outra área, né? Ela revela aqui um mindset de cobrança, ou seja, um mindset de uma área de melhoria contínua que se posiciona no sentido de cobrar, no sentido de fiscalizar, no sentido de garantir que as demais áreas executem um método ou algo que eles estão imaginando que é importante, né? E essa posição de fiscalização, de cobrança, de check, né, de verificação, ela é importante em alguns momentos do processo de transformação cultural, mas ela não é o core da transformação, ela não é exatamente a melhor postura ou a melhor estratégia para se construir uma cultura. Então, ela se coloca numa posição de cobrança, ou seja, ela não faz parte dentro daquele contexto que está o outro gestor. Então, como que eu entendo que nós deveríamos pensar, né? Nós, gestores de melhoria contínua, vocês de maneira geral, em ser parceiro, em ser aliado, em ser parte ou ser protagonista, melhor ainda, do processo, seja no processo de cobrança. O interessante é que essa cliente me relatou também nessa conversa que eles estavam justamente num processo ou numa intenção de tirar alguns resquícios do passado. Que resquícios eram esses, né? Resquícios em que a visão da ISO 9094, né, a visão de controle, na visão de auditoria, a visão de que a área ou escritório de melhoria contínua funcionava para garantir que os outros executassem padrões, né? E eles estavam justamente tentando migrar dessa posição, mas o fato é que eles não conseguiam se colocar numa posição diferente, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês e deixo no ar para vocês refletirem se eu preciso cobrar os outros gestores, se eu preciso cobrar as outras áreas, a pergunta é o quanto atraente a minha presença tem sido para essas áreas, né? Ou como essas áreas ou como essas outras áreas têm me visto. Elas têm me visto como alguém que pode ajudar a melhorar o resultado delas, ela tem me visto como alguém que aparece somente para cobrar, ela tem me visto alguém com conhecimento capaz de ensinar ela uma nova metodologia, ou dar uma estratégia diferente, ou ter uma sacada que vai trazer maior resultado para ela, ou seja, qual que é a visão
que essa outra área pode estar tendo da sua. Né? Então, esse era o primeiro ponto da frase que eu queria falar. O segundo ponto, que eu vejo bastante forte, é a parte que eles nunca fazem o que precisa ser feito. Né? Quando eu escuto isso, e de novo, eu me sinto à vontade de falar porque eu já falei isso muitas vezes, né? Geralmente a gente está numa posição romântica metodológica. Né? A gente sabe que fundamentalmente uma área, um escritório de melhoria contínua, de Lean, de Six Sigma, de WCM, de TPM, são escritórios que fundamentalmente implementam métodos, né? ou buscam a implementação de métodos dentro da organização. Mas muitas vezes essas áreas se apaixonam pelo método, né? De tal forma que elas acreditam cegamente que se as outras pessoas utilizarem aquele método, o resultado seria natural. E elas acreditam que, de fato, que se seguir exatamente como está escrito no book, vai funcionar, né? E eu queria contar a história para vocês. A empresa que eu fiquei mais tempo no mundo corporativo, foram 15 anos ao todo. Eu tive uma primeira jornada nela, depois eu saí e acabei retornando. Mas nessa primeira jornada foi no início de uma implementação do sistema de produção, né, um sistema de operações. Nessa primeira jornada, o primeiro formato que nós buscamos implementar veio de uma multinacional americana, que foi testado através de uma consultoria japonesa, então um processo bastante consolidado, bastante robusto. Eles entenderam que aquela organização americana tinha trazido resultado com aquele método, então bastava as outras unidades do mundo implementarem métodos. E o fato é que nós fizemos a cartilha tal como foi descrito no book, fizemos de forma muito padronizada, muito estruturada, muito organizada, tínhamos muita documentação, e alguns anos depois, a organização, de uma maneira global, ou seja, não só no Brasil, mas em todo o mundo, entendeu que aquele formato não estava funcionando e eles precisavam, então, dar um caráter mais de resultado. Então, precisava, sim, aplicar métodos, sim, aplicar conceitos, ferramentas, mas totalmente vinculado ao resultado. E aí, então, se passou a ter um novo olhar, um novo momento dentro da organização. Então, o fato da gente, às vezes, falar que as outras áreas não fazem o que precisa ser feito, ou aquilo não é feito como deveria ser feito, muitas vezes esconde um mindset, ou revela um mindset de amor ao método. E amar ao método é perigoso, porque às vezes a gente não vai identificar exatamente o que a outra área precisa, ou o que a organização precisa. O terceiro ponto da frase, que talvez seja o mais importante deles, quando diz o seguinte: isso porque a liderança da empresa não apoia. E aí hoje eu li um comentário lá no LinkedIn, de uma das postagens que a gente fez, e tinha a expressão top-down, né? E aí eu fiz a pergunta lá, eu trago essa pergunta agora para vocês. Quando a gente fala que a liderança da organização, que a liderança da empresa não apoia, a pergunta é: a área de melhoria contínua, o gestor do escritório de melhoria contínua, ele deveria fazer parte dessa liderança, ou ele é parte do down, né? Ou seja, ele é parte do top, ele é parte do down, né? E aí, muitas vezes, a gente se coloca como parte do down, né? Como parte operacional do processo, que precisa, então, que a liderança faça parte dela, que dê as diretrizes e que cobre, então, a organização, ou que oriente, ou que fomente a organização, que faça melhoria contínua. Mas o fato é que nós deveríamos, antes disso, nos posicionarmos como liderança, atuarmos como liderança, mesmo sem o cargo, né? Não preciso estar falando nessa live, vocês escutam isso em vários locais, em vários ambientes, sabem que uma coisa é o cargo, outra coisa é liderança. Então, a gente sim pode ser líder dentro de uma organização, a gente sim pode ter uma posição de liderança, mesmo não tendo o cargo, né, mesmo não tendo a cadeira. Então, o fato é, quando a gente diz que a liderança não apoia, e a pergunta ou a resposta é que provavelmente a pessoa que fala isso ou pensa dessa forma, muito provavelmente está se posicionando fora desse conjunto de liderança,
e a provocação que eu trago hoje aqui para a gente entrar nesse grupo de liderança e quando a gente voltar a falar essa frase, pensar assim, olha, nós não estamos apoiando e como nós, então, temos que fazer para apoiar. O último ponto que eu queria trazer da frase, então, é quando não apoia a melhoria contínua, né? E aí tem um ponto interessante, porque, às vezes, voltando ao desejo do método, às vezes a vontade do método ela é tão grande que a gente faz uma inversão de valores, ou seja, a gente acredita que a direção da empresa, que a presidência da empresa deveria apoiar a melhoria contínua, e não o inverso, né? Ou seja, a melhoria contínua apoiar a estratégia da organização. Então, por um lado, a gente se coloca fora, né, do sistema de liderança, quando fala essa frase, e do outro, a gente ainda espera que a liderança apoie o que a gente quer, né? Então, essa frase, muitas vezes ditas, e de novo, né, me sinto confortável para falar, porque eu já disse ela diversas vezes, a gente escuta ela no dia a dia, ela revela esses 4 elementos que eu vou trazer agora para reforçar. Então, primeiro, se posicionar como cobrança, né? Não funciona talvez a curtíssimo prazo a posição de liderança, né? O que a gente vê com clientes é a primeira versão de cobrança, assim, eu insisto ou eu cobro as outras áreas para executar, e quando não acontece, não, daí eu cobro melhor ainda, eu vou lá e reporto para a direção. E quando não acontece? Ele vai aumentando, as pessoas vão aumentando o grau de exposição e vão cada vez afastando mais as outras pessoas. Então, a posição de cobrança ela não funciona a longo prazo, ela pode funcionar por uma questão pontual, mas a longo prazo não funciona, então a gente deveria ser visto e se posicionar como parceiro, né? Segundo ponto que eu trouxe precisa ser feito. Muito cuidado com a paixão pelo método, né? E cuidado com querer fazer as coisas que são desejo e muitas vezes não necessidade, né? Quando a gente olha na essência dos livros da Toyota, uma das frases que mais aparece em todos os livros e ninguém dá atenção para ela é que se a Toyota fosse fazer um sistema de produção em outro ambiente, eles provavelmente fariam totalmente diferente. Eles fizeram daquela forma para aquela empresa naquele momento. E eles mesmos dizem, se vocês quiserem copiar o sistema Toyota, a primeira coisa que vocês não devem fazer é copiar, porque a gente não copiou de ninguém e esse talvez seja o segredo de sucesso do sistema dele. Então, posição não de cobrança, né? Cuidar com essa questão do amor pelo método. E os últimos 2 pontos, né? Eu faço parte ou não faço parte do sistema de liderança da empresa? Se não faço, eu deveria fazer. E não apoia a melhoria contínua, uma inversão aí de valores no meu entendimento. A melhoria contínua deveria apoiar a estratégia, não a estratégia apoiar a melhoria contínua. Muito bem. Vamos para a segunda parte da live. Então, isso eu trouxe um pouco talvez da problemática e do nosso mindset geral, que permeia muitas organizações e muitos profissionais da área, com o intuito da gente abrir aí uma oportunidade de desenvolvimento para vocês, né? Então, quem se enxerga um pouco pensando dessa forma, quem se vê falando isso de vez em quando, algum desses elementos, né? As chances são que se você buscar ressignificar algum mindset, buscar eliminar algum conceito que você tem, pode potencializar demais os resultados que você faz hoje dentro lá do contexto da sua empresa, tá? Vamos falar então sobre como liderar, tá? E aí eu queria que à medida que eu fosse falando, vocês fossem organizando a informação aí, fossem anotando da forma como vocês acham mais interessante, porque eu vou trazer aqui 3 grandes fases que eu considero importante dentro da construção do processo de liderança. E o primeiro ponto para vocês construírem uma cultura de melhoria contínua, o primeiro passo é entender em que nível que você está. Tá? Então, primeiro eu vou trazer isso, como que a gente entende que nível está, depois eu vou trazer como, então, a gente deveria atuar em cada um desses níveis, e, por fim, quais são as competências que, no meu entendimento, o gestor ou líder de melhoria contínua precisa ter em cada uma dessas 3 grandes fases.
Então, vamos lá. A primeira fase de todas, quando uma organização está começando um processo de melhoria contínua, quando ela está começando a implementação de uma cultura, o primeiro passo, então, é ela começar, né? E o que acontece quando ela começa? Muito provavelmente ela não tem conhecimento, muito provavelmente ela não sabe fazer e está começando alguma coisa, né? Então, nessa primeira fase, você dialoga com as pessoas, né? Fala alguma terminologia, fala algum conceito, fala sobre algum método, né? E a pessoa olha para você sem entender exatamente o que está acontecendo. Né? Então, essa é a primeira fase de uma organização, quando ela está começando a querer, mas ela ainda não tem conhecimento e não sabe exatamente fazer, né? Bom, uma segunda fase mais adiante é quando a empresa já começa a ter conhecimento, ou seja, você consegue dialogar com as pessoas, elas têm uma compreensão do que você está falando, então você traz lá um termo técnico e uma nomenclatura específica, né, e a pessoa entende, né, então você, por exemplo, está falando de Lean, fala o termo Kanban e a outra pessoa entende o que é Kanban, né, você fala Redunca, ela entende o que é Redunca, né, se você está no mundo do Six Sigma, você fala, sei lá, sobre desvio padrão, sobre variabilidade, ou sobre CPK, ou seja, DOA, a pessoa do outro lado compreende o que você está falando. Então, tem essa segunda fase que as áreas compreendem o que está sendo dito, mas elas ainda não têm tanta habilidade de fazer. Elas sabem executar as ações, mas elas não têm exatamente a habilidade de fazer, né? E uma terceira fase é quando, então, a empresa já tem conhecimento sobre o assunto e os profissionais já sabem fazer, né? Ou seja, você fala com alguém, sei lá, da área da engenharia, ou da área comercial, ou da área do jurídico, ou da área da produção, ou se é serviço do atendimento ao cliente, você fala, quem sabe a gente faz uma semana Kaizen para melhorar tal processo, a pessoa já entendeu e ela vai conseguir fazer uma semana Kaizen sem precisar da sua ajuda, né? Então, essa é uma fase já muito próxima da construção de uma cultura. E, basicamente, quando a gente visita clientes que estão nessa fase bastante madura, a gente percebeu que ela passou pelas duas primeiras fases. E muitas vezes a gente visita clientes que estão presos dentro de uma daquelas fases. Basicamente, acontece o seguinte, ela está numa fase, por exemplo, matura, onde as pessoas não possuem conhecimento, onde as pessoas não têm habilidade de fazer as ações, e a empresa tenta se comportar como uma empresa fase 3, né? Por que acontece isso muitas vezes? É muito comum no mundo da consultoria a gente chegar a isso. Eu contrato, às vezes, um profissional, né, que vem de uma automotiva, algum profissional muito desenvolvido em termos de melhoria contínua, com muito conhecimento, muita bagagem, e coloco ele dentro de uma empresa fase 1. E dentro desse contexto, esse profissional da fase 3, ele vai querer trabalhar da mesma forma que ele trabalhava na outra empresa que era mais madura. Então, ele vai tentar colocar as mesmas estruturas de trabalho, o mesmo formato de trabalho, ele não vai compreender por que aquela empresa não avança e vai se frustrar. Então, o primeiro passo para a gente conseguir, de fato, ter uma construção é a gente entender em qual fase está. Bom, entendido qual fase está, vamos pensar na estratégia. Ela parece óbvia, gente, mas eu queria que vocês olhassem com uma certa profundidade. Então, se eu tenho uma empresa que não tem conhecimento, está lá na fase 1, ela não possui conhecimento sobre metodologia, as pessoas não possuem habilidade para fazer, então o que eu deveria fazer? Obviamente eu deveria capacitar, né? Eu deveria trazer capacitação de forma massiva. Eu deveria, então, promover muita capacitação, eu deveria ensinar o tempo inteiro, eu deveria ajudar as pessoas a fazer o tempo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto. E o que a gente percebe, né, que muitas organizações querem pular essa etapa, né, querem ir direto para o resultado sem passar por um processo de capacitação. Ao mesmo tempo, o que acontece com uma empresa que tem baixo índice de conhecimento, né? Se coloquem, por exemplo, na posição lá do presidente da empresa, em que ele, hipoteticamente, quer implementar lá, sei lá,
método Agile, por exemplo, dentro da estrutura de TI dele ou da estrutura de projetos dele. E ele olha para essa área e as pessoas não possuem conhecimento, né? Do lado, ele olha para o gestor do escritório de processo, ou gestor de inovação, não sei o nome da cadeira dessa pessoa, tem vários nomes. Ele olha para essa pessoa e enxerga nela conhecimento, né? Ele contratou essa pessoa por ter conhecimento. Então, nessa primeira fase, ao mesmo tempo que as pessoas não têm conhecimento, para onde que a cobrança é direcionada, em geral, ela é direcionada para o escritório de melhoria contínua, ou seja, o presidente, o diretor da organização faz a cobrança, ou seja, ele exige mais energia naquele sentido para a área de melhoria contínua. Então, basicamente, é necessário, então, nessa fase, na fase 1, que a estrutura de melhoria contínua faça, ou seja, vá no mundo real e ajude a fazer, coloque, de fato, a mão na massa, né? Remangue as mangas e vá ajudar a fazer, certo? Muito bem. A segunda fase, em que a organização já tem conhecimento, já está começando a ter uma certa habilidade, como que eu deveria atuar, então? Eu deveria começar a ser parceiro, a trabalhar, a ajudar, né? Então, enquanto na primeira fase eu fazia e trazia conhecimento, agora eu vou ajudar e eu vou educar, né? Vou fazer um paralelo rápido aqui, não vou me aprofundar muito, mas se vocês não conhecem a teoria, sugiro que deem uma olhada lá, deem um Google e pesquisem sobre liderança situacional. Tá? Em linhas gerais, na liderança situacional, a primeira etapa é a liderança, né? Quando você está liderando alguém que não tem muito conhecimento sobre o assunto, ou não tem basicamente conhecimento sobre o assunto, você vai lá e diz exatamente o que essa pessoa tem que fazer, você é diretivo, né? Numa segunda fase, quando a pessoa já começou a ter algum tipo de conhecimento, ou seja, nessa primeira fase você está, por exemplo, ensinando ela a andar de bicicleta, ela nunca andou na bicicleta, então você precisa dizer, ó, aqui é a roda, aqui é o pedal, para você andar você tem que girar dessa forma, isso aqui é um guidão, você movimenta ele para ir para o lado que você quiser, quando quiser frear, aperta aqui e assim por diante. Então, na primeira fase você é bastante diretivo. Nessa segunda fase, a pessoa ainda está insegura, ela precisa ainda das rodinhas, ela ainda não se livrou das rodinhas, a criança ainda está precisando da rodinha, então você faz um processo mais de treinamento, um líder treinador, que ele dá o apoio técnico, ele ensina ainda como tem que fazer, mas ele também começa a dar um apoio emocional. Ele está ali do lado para dar a mão para o que for preciso, né? Então, nessa segunda fase, a orientação, em vez de fazer, eu começo a partir para esse lado de ajudar a fazer. Ou seja, aos poucos, eu vou tirando o meu cavalinho de campo e vou deixando as pessoas executarem mais sozinhas, né? Então, eu ajudo e eu educo, né? Então, por que eu preciso ainda ter esse processo de educação? Porque a pessoa não tem ainda habilidade para fazer, não tem o hábito de fazer. Então, eu preciso estar ali educando, né? Na terceira fase, que a empresa, então, já possui conhecimento, né? A empresa já possui conhecimento, já possui habilidade, ou seja, se você dá uma missão para uma área, ou o diretor da empresa, ou o presidente da empresa pede lá para a área de financeira fazer uma atividade de Lean, uma atividade Six Sigma, e lá dentro do financeiro tem pessoas capazes de fazer isso, você agora não precisa mais ajudar e não precisa mais fazer, você passa agora para um papel mais institucional, né? Então, quando chega nessa fase, o que acontece? Basicamente, o presidente agora consegue olhar, por exemplo, aquela área de tecnologia e dizer assim para eles, olha, agora implementem ou façam essas mudanças no Scrum, porque ele está vendo que tem conhecimento, está vendo que tem habilidade, está vendo que tem atitude. E nesse momento, então, a área de melhoria contínua, o escritório de melhoria contínua passa a ter um papel totalmente diferente, um papel institucional, né? E essas fases, gente, a gente poderia dividir ela em subfases, né? Mas vamos
usar 3 grandes fases assim para simplificar o nosso racional. Então, quando a gente, voltando lá para resgatar, quando a gente tem a primeira fase, em que a empresa não possui conhecimento e a empresa não possui habilidade para fazer as atividades, então a posição e a função, o papel da melhoria contínua é a fazer, ajudar a fazer e ensinar, ou seja, capacitar, criar grandes programas de capacitação e ensinar. Na segunda fase, então, em que a empresa já possui conhecimento, ou seja, você fala com as pessoas sobre a terminologia, elas entendem o que você está dizendo, ela entende o que significa os termos que você está trazendo, elas sabem o método, mas elas ainda não têm habilidades suficientes para fazerem sozinhas, então você entra numa fase de ajudar e numa fase de educar. Então é menos conhecimento técnico e agora é mais pegar na mão e ajudar a fazer junto. Então é uma fase de parceria. Até o momento que entra, então, na terceira fase, que é uma fase, então, em que a empresa já possui conhecimento, já possui habilidade, e agora eu tenho que fomentar e me preocupar única e exclusivamente com a atitude e manter energia naquilo lá. Bom, cada uma dessas fases, né, ela não acontece rapidamente. Então, o que a gente enxerga nas organizações, né? Quando encontra uma organização que está lá no nível 3, ela geralmente começou a sua jornada ali 5 anos, 10 anos antes. Né? Isso não acontece do dia para a noite. Eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que conseguiu avançar em todas as fases, mas, obviamente, naquela época eu não tinha consciência dessas fases, e tão pouco, como eu já disse em outros momentos, não tinha conhecimento de estratégias de gestão da mudança, e talvez por isso tenhamos levado aí quase uma década para chegar nesse estágio, né? Talvez com outras abordagens a velocidade seria bem menor. Muito bem, o que muda dentro de cada uma dessas fases? A competência do líder de melhoria contínua, do gestor de melhoria contínua. Então, na primeira fase, em que eu preciso fazer e que eu preciso capacitar, né, basicamente aí eu tenho que ter habilidades de execução de projeto. Então, eu tenho que conseguir ir para o mundo real, fazer, né? Eu tenho que ter habilidades de articulação, eu tenho que ter conhecimento sobre gestão de projeto, fazer um cronograma, definir as atividades que precisam ser feitas. Eu preciso, muitas vezes, ter habilidade de intervenção, né, que é entrar dentro de outra área, mobilizar as pessoas daquela equipe, envolver a liderança daquela equipe e fazer uma transformação em áreas piloto. Então, preciso ter capacidade de gerar pilotos e mobilizar pequenos grupos mais pessoalmente. Né? Então, desenvolvimento, obviamente, de projeto, conhecimento técnico na metodologia, ele passa a ser bastante importante, principalmente o saber fazer, né? Então, para dar um exemplo bem didático, né? Nessa fase ainda, falar de 5S, que talvez seja uma das que todo mundo conhece, uma das mais básicas de todas, nesse momento eu vou lá e ajudo, de fato, a fazer o dia D, eu explico como se faz as etiquetas, eu ajudo a organizar e eu ajudo a área de fato a fazer as coisas. Então, preciso ter conhecimento do mundo real de como se faz as coisas. Então, essa é a primeira fase, uma fase mais importante. Obviamente, isso tem que estar ligado à estratégia da empresa. Bom, quando eu vou para a segunda fase, eu diria que é uma das viradas de chave mais interessantes que precisa ser feita, né? Porque essa primeira fase, ela não é tão trivial, mas o fato é que para implementar metodologias dentro de áreas, obviamente que eu preciso de know-how, mas a verdade é que se eu sei um pouco mais do que os outros, eu sei muito. E quando a gente vai para a segunda fase, em que eu já capacitei todo mundo, já criei programas de capacitação, a liderança está capacitada, as pessoas têm conhecimento, eu começo agora a ter diálogos, eu preciso sim me tornar um especialista e eu preciso sim ser visto como um consultor, né, dentro da organização. Então eu mudo agora a postura de intervencionista para uma postura de consultor, porque se eu tenho conhecimento do outro lado, se eu tenho pessoas capacitadas do outro lado,
o que vai fazer com que elas me procurem, né? Aí tem a pergunta que eu sempre faço para meus clientes, né? Quem te liga durante o dia? Quem são as pessoas que te procuram pedindo ajuda, né? Nessa fase, o telefone tem que tocar através de gerentes, de diretores de outra área, eles têm que estar ligando para você, dizendo, fulano, eu preciso de uma ajuda para tal projeto, Beltrano, o que eu preciso fazer nessa situação, ou qual método você me recomenda, né? Você precisa ser chamado nessa fase para reuniões importantes, você precisa estar discutindo a tática, não necessariamente a estratégia da empresa, mas a tática da empresa e como as coisas serão feitas. Você precisa ter, sim, espaço na agenda, porque você precisa ser uma voz ativa nessa fase. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho conhecimento do outro lado, eu preciso agora ser muito mais atrativo. E eu vou dar exemplos para vocês que acontece às vezes com clientes nossos. Por exemplo, nessa fase, eles contratarem consultoria ou capacitações básicas para ministrar dentro das organizações, né? Ou na organização que ele trabalha. E às vezes eu pergunto, olha, eu fico até feliz de você estar procurando uma consultoria, está nos procurando para ajudar vocês nessa fase, mas você não acredita que nesse momento vocês deveriam ter conhecimento suficiente para capacitar as pessoas e serem prestigiados por isso, né? Ou seja, as pessoas reconhecerem que ali tem uma mão de obra muito qualificada, e nem sempre a resposta é sim. Então, quando a gente está nessa fase 2, sim, precisa ter um nível de conhecimento elevadíssimo e precisa ter um nível de know-how elevado para continuar sendo atrativo, para continuar sendo ou para se transformar numa voz importante dentro da organização. Então, lembra, a organização já possui conhecimento, ela já possui uma certa habilidade, ela precisa que você ajude elas a resolverem os problemas. Então, você precisa estar melhor preparado do que ela. Na terceira fase, então, é uma mudança de mindset incrível, porque se eu tenho conhecimento, se eu tenho habilidade, ou seja, as pessoas agora são independentes de mim, elas não precisam mais da minha ajuda para fazer, qual que é o meu papel? Né? O meu papel agora passa a ser institucional. O que tem basicamente dentro de um papel institucional? Eu preciso cuidar do endomarketing, então eu preciso sim ter trabalhos de marketing, de comunicação interna, né? Garantir que as pessoas vão estar trocando informação, que aquilo vai continuar vivo, que a importância e relevância vai estar presente, que elas vão ser reconhecidas pelos trabalhos que elas estão fazendo, então você tem que criar mecanismos de comunicação para que fluam os projetos e a informação que eles existem, eles continuem sendo valorizados. Você precisa garantir institucionalmente que aquele conhecimento e aquela cultura vai ser mantida. Isso quer dizer que você precisa olhar mais profundamente para o processo de integração, você precisa olhar mais profundamente para como as pessoas entram na organização e como elas são inseridas. Então, é importante garantir que novas pessoas já entrem dentro da filosofia, ou seja, recebam conhecimento, recebam tudo que é necessário para entrar no jogo. E você precisa cuidar basicamente da saúde do sistema, né? Então, aqui começam a entrar o grande valor, por exemplo, dos assessments, das avaliações, né? Eu não gosto da palavra de auditoria, porque às vezes ela tem uma conotação negativa, embora não devesse ter, mas agora entra sim um processo de auditoria, controle, porque você quer controlar a saúde, né? Você já não consegue estar próximo de todas as pessoas, você já não consegue estar presente em todos os lugares, então você precisa ter novas habilidades e construir novos conhecimentos para trabalhar de maneira mais sistêmica e mais institucional. Então, basicamente, habilidades de comunicação, mas não de fala e de persuasão, porque persuasão foi importante lá na fase 1, agora a gente está falando de planejamento de comunicação e pensar
quais mídias vão ser usadas, qual a frequência de cada mídia, que tipo de mídia tem mais impacto nas ações, né? Você conseguir interagir com a alta direção e dar as diretrizes, as orientações de onde precisa ser colocado mais energia. Eventualmente, você participar como o condutor de grandes projetos, ou seja, você já não tem mais capacidade de estar em todos os projetos, mas aqueles principais você pode sim liderar e mostrar o valor da área de melhoria contínua, né? Então, basicamente, comunicação, endomarketing, processos de reconhecimento e garantir que o ciclo não se quebre a partir de um processo de avaliação, auditoria e correção e também do processo de inserção, né, de receber novas pessoas dentro da organização. Muito bem. Bom, eu falei de 3 questões envolvendo as 3 fases, né? Então, falei da organização, como que ela se compõe, falei de quais são as estratégias para cada uma das fases, e agora a gente falou sobre quais são as competências, então, que o gestor de melhoria contínua precisa ter em cada uma delas. O fato é que quando isso está desconectado, costuma não funcionar. Então, vamos aos exemplos clássicos, né? Eu tenho uma pessoa muito qualificada que trabalhou durante anos numa empresa que tinha uma cultura já estabelecida, que tinha tudo funcionando, e ela foi, então, como guru para uma empresa que está iniciando a jornada. E ela começa, então, esse processo através de grandes campanhas de comunicação, de grandes processos de integração, querendo estar logo lá na estratégia, falando basicamente somente com a presidência, com a direção da empresa, não tendo contato diário com a organização. E muitas vezes essa estratégia, esse racional, ele funciona e convence as pessoas que vai funcionar, mas o fato é que quando a direção da empresa começa a cobrar, então, que as coisas sejam feitas para as áreas fins, elas, infelizmente, não conseguem fazer, porque elas não possuem conhecimento, né? E muitas vezes fica essa disputa e não funciona. Então, ela precisa, sim, voltar lá atrás e ajudar a fazer, porque as pessoas não têm conhecimento, não é racional cobrar com que áreas executem algo que não possuem conhecimento. Então, precisa voltar e muitas vezes não consegue voltar. Tá? Da mesma forma, o outro clássico, né, trazer os mais clássicos, mas basicamente quando as fases não conectam, isso acontece. Mas o mais clássico, a empresa já possui um conhecimento, a empresa já tem uma boa base de habilidade, só que o líder de melhoria contínua, o gestor, ou a equipe de melhoria contínua, não é vista na organização como alguém especialista, como alguém com mais conhecimento do que as áreas, ou seja, alguém que de fato pode ensinar e de fato tem know-how para contribuir. Então ela passa a ser desinteressante, as outras áreas passam a não chamar ela para dentro do processo e ela fica então desconectada com o que está acontecendo e aos poucos vai perdendo prestígio dentro da organização, vai perdendo protagonismo, e muitas vezes entra numa postura inadequada em frente a essa questão, né? Então, esse processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento metodológico, ele é muito, muito importante nessa fase. Muito bem, muito bem. Eu fui vendo aqui, tinham comentários aqui sendo feitos, então vamos dar uma interagida com o chat, e depois eu faço um resumo aí do que eu trouxe para vocês. Eu queria também escutar aí mais perguntas. Agora vamos avançando para o bate-papo aqui. O Vinícius colocou antes ali, podemos dizer que já são multiplicadores, Thiago. Eu não sei em que fase, Vinícius, você falou isso, né? Mas a estratégia de multiplicadores, ela funciona muito bem da fase 1 para a fase 2. Então, o que eu vejo às vezes, tá? Uma organização está começando um processo, o conhecimento é muito baixo e já coloca o processo de multiplicador na primeira fase, né? Na terceira, né? Vamos chegar lá na terceira. Então, coloca lá o processo de multiplicador na primeira fase. E esses multiplicadores começam a ser uma extensão da frustração do escritório central, ou seja, eu coloco pessoas para serem braços, né, meus,
e elas, com menos know-how do que eu, vão tentar ajudar a organização a avançar nesse sentido, e acaba não funcionando. Quando, na minha opinião, Vinícius, melhor funciona dentro a estratégia de multiplicadores é na fase 2, quando eu já possuo conhecimento, né? Então, vou imaginar, sei lá, tem uma organização lá com 1.000 pessoas, né? Ou, por exemplo, dessas 1.000 pessoas, né, eu já possuo conhecimento em todas as áreas ou na grande maioria das áreas. Então, eu colocar multiplicadores lá dentro que vão ajudar a fomentar o dia a dia, vão me ajudar a manter viva as questões lá, ela vai fundamentalmente ajudar a construir a habilidade, né? Mas muitas vezes ela não vai gerar o conhecimento que é a fase 1. Então, ela vai ajudar na habilidade, porque tendo um multiplicador, faz com que as coisas aconteçam com mais frequência, mais velocidade, ela vai contribuir bastante. Na terceira fase, Vinícius, a expectativa é que esse multiplicador já comece a perder necessidade, né? Imagina que várias pessoas da empresa têm conhecimento e podem fazer. Então, eu começo agora a ter esses multiplicadores mais para conduzir eventos, né, conduzir algum uso de metodologia para ajudar, né, mais na mediação do que no conhecimento, né? Então, na terceira fase, que quando o conhecimento já está institucionalizado, a necessidade desse facilitador ela é muito, muito menor, né? O que eu vi acontecer algumas vezes é nessa terceira fase, o facilitador acabar virando um apoio, né? Quase um trabalho de secretário de projeto, ou seja, a pessoa que registra, mas não necessariamente precisa ensinar, porque o conhecimento já está lá. Muito bem. Wagner, quais são os melhores meios de comunicação para o fomento e que tipo de recompensa para incentivo? Boa, Wagner. Olha só, comunicação é um tema bastante importante, né? E eu diria o seguinte, né? Se a gente for olhar as estratégias de comunicação de maneira geral, ela é pautada, primeiro, em entender quem é o público, né? A comunicação vai funcionar de acordo com cada público. Então, o primeiro passo é entender o teu público e como aquilo vai funcionar, né? Então, tem locais que a comunicação precisa ser mais afetiva, tem locais que ela precisa ser mais formal, tem locais que ela precisa ser mais sinestésica, né? As pessoas precisam tocar, as pessoas precisam sentir, né? Então tem vários estilos de comunicação, então precisa entender o público para pensar em qual é o melhor formato de executar, né? Por outro lado, tem algumas questões aí que são gerais que a gente poderia trazer para vocês. Uma é frequência, né? Então, se a gente pensar que se eu vou lá subir num palanque e fazer uma reunião de 1 hora para falar de um projeto para toda a organização, cada pessoa recebeu a comunicação durante 1 hora, né? Só que ao invés disso, eu conseguir ter a estratégia de todos os dias, cada líder da empresa falar 5 minutos sobre aquele assunto, isso ao longo do ano, ao longo de um período de meses, foram horas, foram dias de comunicação que vão acontecer. Então, a frequência ela é mais importante do que o tamanho da comunicação, né? E a frequência, ela só vai acontecer se a gente fizer um processo de coalizão administrativa, ou seja, coalizão das lideranças, né? Que é um processo onde a gente, digamos, sela um pacto, né? Ou chega a um consenso daquilo que nós iremos fazer e daquilo que nós iremos comunicar, né? Então, quando eu tenho um conjunto de líderes que tem uma comunicação fluida, que eles basicamente têm um discurso similar, isso permeia a organização de uma maneira muito mais rápida do que quando eu subo no palanque, levo grandes comunicações, faço um grande show, mas no dia a dia essa comunicação ela não é replicada. Então, a melhor estratégia é você conseguir ter um conjunto de gestores que repliquem a comunicação ao longo do seu dia a dia, né? Então, das coisas que a gente já praticou e que eu acho que deram mais certo é você conseguir estruturar isso de uma maneira organizada, ou seja, você, uma vez que tem
uma comunicação alinhada, uma vez que você já tem um pacto feito, você pode transformar os gestores das demais áreas no seu caminho de comunicação. Então, precisamos comunicar algo, faz através desse conjunto de gestores, né? Então, cria-se aí um canal de comunicação que passa por esses gestores. Essa, na minha opinião, sem dúvida, é a estrutura que mais funciona. Complementar a isso, toda a comunicação ela pode ter ruído. Então, se você trabalha numa organização muito grande, né, é possível que tenha aí 2, 3 níveis de comunicação. Então, você foi lá, alinhou com o número 1 da organização a comunicação, por exemplo, pediu para o nível 2 fazer, o nível 2 foi lá, comunicou para o nível 3, e às vezes tem 5, 6 níveis, né? Acaba que você precisa também trabalhar uma comunicação mais em massa, né? Então, aí você tem que entender onde que as pessoas consultam as informações. Então, pode ser uma televisão, se as pessoas consultam a televisão, pode ser nos quadros de gestão à vista, se as pessoas consultam os quadros de gestão à vista, pode ser um jornal, se as pessoas assim leem os jornais. O ponto é entender onde que as pessoas mais se apropriam da informação que está acontecendo na organização e usar esses meios a seu favor. Então, se a organização é muito grande, eu diria que a comunicação top-down ela funciona, mas como a gente sabe que a informação ela vai perdendo qualidade no desdobramento, também é importante ter alguma comunicação em massa, e aí tem que usar os canais que mais funcionam em cada organização. Muito bom. Respondi, Wagner? Forma de recompensa. Pois, esse é um bom ponto, né? Eu, particularmente, Wagner, a palavra recompensa, eu prefiro trocá-la por reconhecimento, tá? Então, vamos falar de reconhecimento. E por que reconhecimento? Vou trazer uma história para ti, vou tentar dizer por que eu estou contando essa história. Trabalhando numa empresa que no ano 2000, exatamente no ano 2000, tinha um programa participativo, um programa de círculos de controle de qualidade, né, de grupos de melhoria que faziam suas ideias e eram recompensados, então, por essas ideias implementadas, né? E o prêmio era um prêmio bem importante, um valor bastante significativo para a época, e até hoje é um valor significativo o prêmio que essas pessoas ganhavam, então, para fazer os seus projetos. E na época aconteceu, naquele ano que eu entrei nessa empresa, aconteceu um fato bem interessante, que no último mês do ano, os grupos, então, resolveram fazer muitos projetos, fizeram muitos projetos naquele ano, né? Eu estou falando de uma empresa que na época tinha 1.000 e poucos funcionários e tinha lá mais de 1.000 projetos ano, e um índice de participação voluntária de cerca de 85%, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Então, eram muitas pessoas trabalhando e um número de melhorias bastante importante. E aqueles trabalhos que elas fizeram naquele ano fez com que a empresa tivesse um impacto financeiro naquele período. Foram tantos trabalhos, a recompensa foi tão elevada naquele período que teve um impacto financeiro não esperado, porque foi em dezembro. E então a organização precisou mudar a forma de reconhecimento no ano seguinte. E o que aconteceu quando se mudou a forma de recompensa no ano seguinte? O índice de participação caiu de forma absurda, lá dos 80 e poucos por cento. Vou dizer um valor aqui, provavelmente eu erre, mas ele mais ou menos foi para casa dos 50%. Tá? Com o tempo, alguns meses depois, menos de um ano depois, a participação já estava lá nos 80 e poucos por cento. E assim ela ficou durante mais 10 ou 15 anos que eu estive presente lá. Mesmo com a recompensa menor. Ou seja, as pessoas voltaram aos poucos para o programa, mesmo com uma recompensa financeira baixa. Tá? Isso mostrou o que para a gente na época? Que fundamentalmente as pessoas não estavam dentro do programa apenas, ou não estavam pelo dinheiro, elas estavam lá por algo maior. E quando a gente começou a descobrir que algo maior eram esses, começou a funcionar, e elas então não precisavam mais de tanta recompensa. O que funcionou lá? Tá? O que funcionou lá, e não quer dizer que vai funcionar na sua empresa.
Funcionou visibilidade e funcionou possibilidade de crescimento dentro da organização. Estou falando de uma organização, de uma empresa que pagava a universidade para seus funcionários, então uma boa parte das pessoas que trabalhavam no ambiente produtivo estavam lá pelo programa Educação. Então, elas estavam lá para aprender e elas tinham uma ambição importante, né? Então, dar visibilidade para as pessoas e fazer com que elas eventualmente fossem promovidas dentro da organização era mais importante do que aquela recompensa momentânea, e esse foi a nossa estratégia de reconhecimento e não de recompensa, ou seja, a pessoa ganharia com o processo e não teria uma recompensa a cada ação estabelecida, né? Mas essa estratégia de reconhecimento, ela varia de empresa para empresa e tem que olhar qual que é o cenário, né? Então, a gente tem uma forma lá de avaliar o que eu chamo de moedas de influência, que são o que as pessoas valorizam, né? Eu falei isso já em outra live. Então, tem locais, por exemplo, que valorizam conhecimento, então, eu posso recompensar concurso. Tem locais que valorizam muito a questão de trabalhos em grupo, pertencimento. Então, uma viagem pode ser bastante interessante. Eu tenho organizações bastante focadas no resultado, então talvez ajudar essas pessoas a atingir o resultado pode ser uma forma de reconhecimento importante, ou seja, dar mais apoio para ela pode ser uma forma de reconhecimento importante. Então, precisa entender quais são os itens valorizados e, a partir disso, então, estabelecer uma forma de reconhecimento que não estabeleça essa necessidade de troca, né? Que é, bom, se eu faço, eu ganho, se eu não faço, eu não ganho, e acaba não ajudando a promover a cultura. Percebo que quando a ideia de outra pessoa tende a cair a participação. Percebi ao longo do tempo, quando a pessoa faz parte, acaba tendo mais aderência, pelo seu relato, estou no caminho certo. Muito bom, Wagner. A gente estava conversando hoje de manhã, e quando a gente vai olhar na essência, por exemplo, do sistema Toyota, de qual eu sou muito, gosto muito, enfim, das filosofias que eu mais me identifico, eles falam que a função do líder é perguntar, né? Então, sempre quando a gente leva uma solução pronta, ela tende a não ser aceita. E eu diria que na minha vida de consultor, eu vivo bastante isso, tá? Então, contar a história, eu gosto de histórias porque elas simbolizam muito bem, né? Eu tava uma vez conversando com um cliente meu, diretor de engenharia de uma empresa, um cara muito bem desenvolvido, e ele me perguntou assim, Thiago, eu queria ouvir tua opinião sobre tal assunto, né? E eu estava relutando em dar a opinião. E ele assim, não, mas eu quero a tua opinião, quero saber o que você faria. Eu disse assim, e eu continuava a perguntar para ele, né? Daí ele insistiu tanto que eu resolvi falar, disse assim, fulano, sabia que 95% das sugestões que eu dou enquanto consultor, elas não são aceitas? E ele assim, de onde tu tirou esse número? Não, eu inventei, aquele número que a gente, tipo político, ele joga qualquer número porque ele vai colar. Mas a verdade é que a grande maioria das sugestões de consultor não é aceita. Grande maioria não é aceita. E ele me perguntou por quê. E eu dei a resposta que você colocou. Porque quando a solução sai de outra pessoa, quem está recebendo geralmente pensa, não, ele não entende a minha realidade, ele não entende tudo que eu estou vivenciando e provavelmente essa sugestão dele não vai se aplicar no meu ambiente. E ele me disse assim, não, mas comigo tu pode dizer, eu sou diferente, né? Não tem problema. Aí eu fiquei quieto e ele me perguntou, eu também sou assim? Eu respondi, você também é assim. A maioria das sugestões que eu dou, você não aceita. Ele começou a rir e depois, então, eu dei minha sugestão para ele. Mas isso é a grande verdade, né? E dentro da estratégia de melhoria contínua, né? Como a gente está sempre lidando com o problema de outros departamentos, o problema da organização no geral, é importante sim o trabalho de escuta, é importante sim ouvir as pessoas e às vezes construir a solução através de perguntas, né? Elas vão chegando às vezes às conclusões que a gente entende que pode ser útil, nem sempre exatamente igual a nossa,
mas um processo aí de perguntas e de questionamento sempre ajuda mais do que trazer uma resposta pronta. Gente, obrigado pela participação mais uma vez. Fiquem à vontade para mandar mensagens para mim, perguntar sobre essa história das fases aí, que eu acho bastante interessante. A ideia central, mais uma vez, do canal é ajudar vocês a passar por essas 3 fases, né? Então, quem se sente ali dentro desse processo de desenvolvimento, né? Nossa ideia é construir conteúdo para que vocês migrem mais rapidamente para esse momento aí de fase em que a gente está olhando para a institucionalização, já está muito perto da estratégia, então esse é basicamente o objetivo do nosso canal, ajudar aí os gestores de melhoria contínua a migrar e transitar mais rapidamente de uma fase para outra e assim também, quiçá, ser promovido na organização, quiçá ter aí novas oportunidades dentro do negócio ou dentro de outro negócio também, né? Então, gente, fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e estamos juntos. Até mais. Vamos em frente.